Existe uma fase da sua vida financeira em que tudo parece dar errado. Você faz esforço e não vê resultado. Você se controla e o dinheiro não cresce. Você tenta evoluir, mas sente que está parado. E o pior não é isso. O pior é que de fora parece que você está fazendo tudo certo, mas por dentro você começa a duvidar. Será que isso funciona mesmo? Será que eu estou perdendo tempo? Será que esse esforço todo vale a pena? E é exatamente nesse ponto que quase todo mundo desiste. Não depois de tentar tudo, mas bem antes, na fase mais importante de todas. Existe uma etapa no caminho financeiro que ninguém fala com clareza. Uma fase silenciosa, sem aplausos, sem validação, sem resultado visível. A fase em que o progresso existe, mas você não consegue enxergar. E essa é a fase mais difícil de todas, não porque exige mais esforço, mas porque exige mais paciência. E paciência é o que a maioria não tem. No começo, tudo parece motivador. Você decide mudar, começa a guardar dinheiro, corta gastos, organiza a vida. E nos primeiros meses, existe energia, existe vontade, existe sensação de progresso. Mas essa fase passa rápido, muito rápido. E o que vem depois é o verdadeiro teste. O momento em que a empolgação acaba e o resultado ainda não chegou. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mas agora sem motivação, sem entusiasmo, sem recompensa. E é aqui que a mente começa a te sabotar. Ela começa a procurar justificativas. Você merece aproveitar mais. Isso está demorando demais. Talvez não seja o melhor caminho. E aos poucos, você começa a desacelerar. Um gasto aqui, outro ali. Um mês sem investir, outro mês sem consistência. Pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que quebram o processo. E isso acontece porque você ainda não viu resultado suficiente para confiar. Você está no escuro, agindo sem evidência. E isso é desconfortável, porque o ser humano precisa de confirmação. Precisa ver para acreditar. Mas nesse jogo, você precisa acreditar antes de ver. E isso muda tudo. Porque você está construindo algo que ainda não apareceu. Algo que ainda não te deu retorno. Algo que ainda não provou que funciona. E mesmo assim, você precisa continuar. E é exatamente isso que a maioria não faz. Porque continuar sem ver resultado parece ilógico, parece perda de tempo, parece esforço inútil, mas não é. É processo. O que ninguém percebe é que o crescimento financeiro não é linear. Ele não acontece de forma constante. Ele acontece em camadas. No começo, quase nada. Depois, um pouco. E só depois, muito. Mas para chegar no muito, você precisa atravessar o quase nada. E essa travessia é a fase mais difícil, porque nela tudo parece igual. Você olha para a sua vida hoje e ela não parece muito diferente de meses atrás. O saldo aumentou pouco, o esforço foi alto e o impacto foi mínimo. E isso cria uma sensação perigosa. A sensação de que não está funcionando. Mas está. Só ainda não apareceu. É como plantar uma árvore. Nos primeiros meses, nada acontece. Você rega, cuida, protege e não vê crescimento significativo. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Significa que está acontecendo debaixo da superfície. E o problema é que você não vê o que está sendo construído. Só vê o que ainda não apareceu. E essa falta de visibilidade faz você parar, faz você abandonar, faz você desistir. E é por isso que quase todo mundo fica pelo caminho. Não porque não começou, mas porque não continuou, porque não suportou a fase invisível, a fase onde o esforço é real, mas o resultado ainda não é. E isso não é uma falha de inteligência, é uma falha de percepção. Você interpreta a ausência de resultado como ausência de progresso, e isso é um erro que custa caro. Porque você interrompe algo que estava começando a se construir, você quebra o ciclo, volta para o zero e começa tudo de novo. E isso cria um padrão. Você sempre começa, mas nunca chega, sempre tenta,
mas nunca vê o resultado completo. E isso não é falta de capacidade, é falta de continuidade. E continuidade é o que separa quem constrói de quem tenta. Mas aqui vem a virada. Quando você entende o que está acontecendo nessa fase, tudo muda. Você para de esperar resultado rápido, para de se frustrar com a lentidão, para de questionar o processo e começa a jogar o jogo certo, o jogo da paciência, o jogo da consistência, o jogo do longo prazo. E quando isso acontece, você passa a enxergar diferente. Você entende que o início é lento por natureza, que o progresso é invisível no começo, que o resultado vem depois, e essa clareza te mantém no jogo. E ficar no jogo é o que te leva para o próximo nível, porque chega um momento em que algo muda, não de forma explosiva, mas perceptível. Você começa a ver pequenos resultados, pequenos sinais, pequenos avanços, e isso muda sua mente, porque agora você tem evidência. Agora você não está mais no escuro. Agora você vê que funciona, e isso fortalece sua disciplina. Mas o verdadeiro impacto vem depois, quando o dinheiro começa a responder, quando o crescimento deixa de ser apenas esforço e começa a ter retorno, quando você percebe que não está mais sozinho, que existe uma força trabalhando junto com você, e essa força cresce com o tempo. Quanto mais você continua, mais ela se fortalece. E é aqui que a maioria gostaria de chegar. Mas poucos chegam, porque desistiram antes, na fase difícil, na fase silenciosa, na fase invisível. E essa é a diferença. Não é talento, não é sorte, não é inteligência, é resistência. É suportar o processo quando ele não parece recompensador. É continuar quando tudo parece igual. É insistir quando não há garantia, e isso não é fácil, mas é necessário, porque o jogo não recompensa quem começa, recompensa quem continua. E quando você continua tempo suficiente, o jogo muda. O esforço começa a diminuir, o resultado começa a aumentar, e o que antes parecia impossível começa a parecer natural. Mas isso só acontece depois de um ponto que exige que você não desista, que você não interrompa, que você não abandone. E esse ponto está escondido atrás da fase mais difícil, a fase que quase ninguém atravessa. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você está disposto a continuar, mesmo sem ver resultado imediato? Você está disposto a atravessar essa fase, sabendo que ela é necessária? Porque essa resposta define tudo. Define se você vai parar no meio do caminho, ou chegar onde poucos chegam. Define se você vai viver tentando, ou finalmente construir algo real. Agora me diz aqui embaixo. Você já pensou em desistir nessa fase? Comenta. Eu quero saber se você já passou por isso. E se esse vídeo te ajudou a entender o que realmente está acontecendo, se te deu clareza para continuar mesmo quando parece difícil, deixa o like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar. E se você quer aprender a atravessar essa fase sem cair nos erros que fazem a maioria desistir, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não fala do começo empolgante. A gente fala do meio difícil. E quem entende isso, para de desistir cedo e começa, finalmente, a chegar até o final.